Aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca do vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas comer-se e lavar as mãos, isso não contamina o homem. Levanta a tua mão direita para Deus. Fecha os teus olhos agora. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, revela-nos a tua palavra, mostra-nos o teu querer. Assim como os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e perguntaram sobre o que ele estava falando, que aqui neste lugar, ó Pai, cada um de nós possamos entender sobre o que o Senhor está falando, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Irmãos, nesta noite o tema da mensagem é contaminação. Diga assim comigo: contaminação. Irmãos, nós vivemos hoje um momento muito difícil para o Evangelho de Jesus. Quando alguém ele tem, ou um país, ou um bairro, uma cidade, sofre uma contaminação. Eu vou te dar um exemplo da epidemia da dengue. A dengue, você sabe que é contraída por um mosquito. E esse mosquito, quando ele pica a pessoa, aquela pessoa, ela contrai o vírus da dengue. Aquele vírus, ele se espalha pelo corpo da pessoa e ele combate a imunidade da pessoa. Ele baixa a imunidade da pessoa, ele baixa as plaquetas da pessoa e a pessoa vai ficando com alguns sintomas como febre, diarreia, vômito. Ela começa a sentir dores no corpo, dores nos ossos, dores nas juntas. E se ela não tratar, ela pode vir a óbito. E quando, de vez em quando no verão, a dengue surge novamente. E as pessoas são contaminadas, as pessoas passam por essa dificuldade. Vez
vez após vez, nós temos aí o surto de dengue, a epidemia da dengue. Esse vírus, ele está espalhado por aí. Nós temos a gripe, que também é um vírus que se espalha rápido. Às vezes tem um tempo que todo mundo está gripado. Temos as chamadas viroses que as pessoas pegam. Uma epidemia, alguma coisa que contamina, um vírus que pega na pessoa, ele entra e ele começa a combater a imunidade do corpo. Ele começa a deixar você fraco. Ele começa a deixar você debilitado. O que eu estou falando hoje aqui não é de uma contaminação como esta que eu citei agora, nessa introdução, mostrando para você os efeitos de um vírus, de uma contaminação. Mas eu estou falando da contaminação da alma. Eu estou falando da contaminação do sentimento. Eu estou falando da contaminação do seu espírito que busca Deus, daquilo que vai no seu interior, naquilo que vai no seu pensamento, naquilo que vai na sua forma de vida. Mas eu quero te dizer que para toda contaminação, Jesus tem o antídoto, Jesus tem o remédio, porque Jesus é o remédio para todas as doenças. Mas você precisa primeiramente entender o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo nos dias de hoje, que tipo de contaminação é essa? Nós estamos falando do vírus que é invisível. Então essa contaminação, ela não é visível, ela acontece num lugar onde ninguém vê. Ela acontece, a contaminação da alma, a contaminação do espírito, ela se dá no interior do ser humano, ela se dá no seu eu interior, ela se dá na sua essência, no seu pensamento, no seu íntimo. E é ali que essa contaminação toma conta da pessoa. A pessoa, ela pode estar bem vestida por fora. Nós temos um exemplo na Bíblia do Naamã, que ele era leproso, mas para a sociedade ele escondia sua lepra. Ele vestia roupa e ele escondia a lepra. Mas dentro da sua casa, quando ele tirava a sua roupa, as pessoas viam a lepra. Então, eu estou falando de algo que a sociedade não vê. Eu estou falando de algo que não está aparente, mas é algo que só Jesus vê, só Jesus contempla, porque só Ele sabe o que passa no nosso coração, só Ele sabe o que passa no nosso íntimo, aquilo que nós não contamos para ninguém, aquilo que nós não compartilhamos, aquilo que nós não dizemos. Irmãos, nós temos uma classe de pessoas que a Bíblia está chamando aqui de fariseus. Esses fariseus, eles não conseguem diagnosticar o problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando os portugueses, no ano de 1500, atracaram aqui na costa brasileira, e eles vieram trazendo tudo que eles tinham da Europa, os índios pegaram gripe, e muitos índios morreram de gripe, porque o sistema imunológico do corpo do índio não estava preparado para aquilo. E quando eles pegaram a gripe, todos morreram. Porque se nós não tomarmos cuidado com a contaminação que vem dos fariseus, dos religiosos, das pessoas das exterioridades, das pessoas dos estereótipos, dos tipos estabelecidos na terra, nós podemos contaminar o nosso coração, nós podemos contaminar a nossa vida e deixarmos de viver as coisas de Deus, e deixarmos de fazer as coisas para Deus, para fazermos as coisas para sermos vistos pelos homens. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês que a Bíblia diz: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Você precisa estar bem com Deus no seu íntimo, você precisa estar bem com Deus na sua alma, você precisa estar bem com Deus no seu dia a dia, você precisa viver a vida que Deus separou para você viver, você precisa viver o cristianismo, você precisa viver o Cristo, você precisa viver o que Jesus ensinou no íntimo do seu coração. E hoje o Senhor está batendo a porta dizendo: tem alguém aí? O Senhor está batendo a porta perguntando: tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Para você entender sobre esse vírus que eu estou falando, sobre essa contaminação, mesmo assentado, se você puder, abra sua Bíblia em Mateus 3,7. Mateus 3,7. Olha o que ele diz aqui: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, o João Batista dizia:
raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele está falando aqui dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Agora nós vamos ver, aí mesmo em Mateus, no capítulo 9 de Mateus. Você vai ver como a Bíblia é recheada disso. Mateus 9, versículo 11, diz assim: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, falaram com os discípulos de Jesus: porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, repita-se comigo: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os fariseus estavam acusando Jesus, só para você ver o nível das pessoas. Agora vamos ler João 9,13. É muito importante essas leituras que eu estou fazendo. João 9,13, porque isso aqui vai dar para você a dimensão do vírus. João 9,13, da contaminação dos fariseus. João 9,13. João 9,13 diz assim: levaram, pois, aos fariseus o cego que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntarem como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Olha o que esse povo fazia com Jesus. Olha como esse povo perseguia Jesus. E a última leitura dessa noite, você vai abrir a sua Bíblia em Filipenses, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Diz assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus segundo a lei. Repita assim comigo: fui fariseu. Mais alto, 1, 2, 3 e... fui fariseu. Eu quero explicar para vocês agora que tipo de vírus é esse. São pessoas, meus irmãos, que elas estão no nosso meio, elas estão no meio das igrejas, elas estão seguindo a Jesus, porém, elas estão apenas interessadas no exterior do corpo. Elas não estão interessadas no interior, porque Jesus certa vez disse isso. Ele falou assim: limpa primeiro o interior do corpo e depois limpa o exterior. Eles não, eles queriam ter uma aparência de piedade. A Bíblia diz que eles faziam orações nas praças, com as mãos erguidas. Quando eles jejuavam, eles faziam jejum e eles transfiguravam o rosto para mostrar santidade. Mas a santidade deles era para os homens, a santidade deles era para ser vista pelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para os fariseus e diz assim: vocês são sepulcros caiados, por fora vocês estão pintados, mas por dentro vocês estão podres. Esse tipo de situação contamina muita gente, tira muitas pessoas do caminho de Deus, tira muitas pessoas da presença de Deus, porque o fariseu, ele está interessado na aparência. O fariseu, ele quer ver a aliança no dedo. O fariseu, ele quer um papel que prova no cartório que houve o casamento. O fariseu, ele quer ver o que está por fora. O fariseu, ele quer ver a gravata, ele quer ver o terno, ele quer ver o
fariseu, ele quer ver o cabelão, a saiona. O fariseu, ele quer ver o que é externo. O fariseu, ele não se importa com o coração, ele não se importa com o sentimento da pessoa, ele não se importa com aquilo que a pessoa passou, mas ele diz assim: se tiver de acordo exteriormente, está tudo certo. Se você se apresentar diante de mim, diz o fariseu, do jeito que eu estou mandando, fica tudo resolvido. Pode ser só capa, pode ser só cabelo, pode ser só terno, pode ser o que for, mas você tem que se apresentar diante de mim do jeito que eu quero. E muitas pessoas, irmãos, elas vão por esse caminho, elas vão pelo caminho da aparência, elas vão pelo caminho daquilo que os outros estão vendo. As pessoas, irmãos, elas querem medir as outras pela aparência, elas querem medir as outras pelo tamanho, elas querem medir as outras pelo tom de voz, elas querem medir as outras. Fulano de tal, eu não vi ele de olho fechado. Olha, se você não viu ele de olho fechado, é porque você está de olho aberto. O fariseu é assim. O fariseu, ele vem numa oração no sábado, às 8 horas da manhã, e o fariseu vem e ele quer vir para poder, demonstrar para todos que ele ora. Aí o fariseu vem, aí depois que está resolvido o problema, o fariseu para de vir, porque ele não é constante. O fariseu não é constante nas coisas de Deus, o fariseu é constante na aparência. Ele quer parecer que ele é bom, mas o coração dele não é. Ele não se converteu a Jesus, ele não se entregou a Jesus. Mas no dia que ele se entrega a Jesus, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo disse: fui fariseu, porque quando você se encontra com Jesus, você passa a deixar de importar com a aparência, mas importar com o ser humano que está por trás da aparência. Você passa a se importar com aquela vida que Jesus trouxe ao mundo, que Jesus deu vida. Você não olha cabelo, você não olha saia, você não olha roupa social, você não olha cor de cabelo, você não olha aparência, mas você começa a dizer: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está uma pessoa que precisa de Jesus, ali está alguém que eu vou pregar o Evangelho, e Jesus vai fazer uma obra no seu interior, na sua vida. O fariseu, ele fala assim: você viu? O fariseu, ele encontra com você na rua e fala: eu vi você de bermuda. O fariseu encontra com você na rua e fala assim: eu vi você com aquela mensaia. O fariseu encontra você na rua e ele fala para você assim: eu vi como é que você estava toda alegrinha ali, eu vi. O fariseu, ele não cuida da vida dele, o fariseu cuida da vida dos outros. Ele não tem nada para contar na vida dele, ele só tem para contar dos outros. Você viu o que a fulana falou? Você viu o que o pastor falou? Detalhe, o fariseu adora falar mal de pastor como falava mal de Jesus. A boca de falar. Você quer conhecer um fariseu? É que fala mal de pastor. Pode escrever no que eu estou falando. Tudo ele tem defeito, nada presta, nada serve, nenhum pastor presta, está tudo errado. Porque os fariseus diziam que Jesus tinha demônio. Por que eles vão falar de mim então? Eles vão falar que eu sou o próprio Satanás. Vocês falaram que Jesus tinha demônio. Irmãos, há pessoas que eles são tão endemoniados que o diabo já desistiu deles. E falou assim: chega, não dá mais para lidar com esse outro camarada, com essa mulher, não. Chega. Porque a pessoa, ela tem coragem de falar assim: ó, este pastor é o Satanás. Este pastor é o cão, é o diabo. Por quê? Porque o ódio consome o fariseu. Irmão, esse vírus, esta contaminação, ela tem que ser extirpada do nosso meio, ela tem que ser tirada do nosso meio, porque no nosso meio tem Jesus, e aonde tem Jesus tem discípulo de Jesus, tem discípulo de Jesus. Onde estão os discípulos de Jesus? Onde estão os discípulos de Jesus? Onde estão os servos de Jesus que estão servindo a Deus? Você viu a cor do batom dela? Você viu? Que coisa horrorosa. Isso não é cor de batom. É assim que o fariseu fala. O fariseu não tem espelho em casa. Ele é o espelho das pessoas. Quem está entendendo isso? O fariseu é o espelho das pessoas. Sabe, ele também bota a culpa na igreja. Fala: cadê o pastor dessa igreja que não vê isso? O fariseu, ele quer saber se você quer tocar, se você vai cantar de calça ou de saia.
O fariseu ele quer saber se você vai tocar de bermuda ou se você vai tocar de calça comprida. O fariseu, ele só olha para a aparência. O fariseu não olha para o coração. Ele não olha se a pessoa chegou direto do trabalho e veio para a igreja para louvar a Deus. Deus não está interessado se está de calça, se está de tênis, se está de sapato, se está disso, se está daquilo. Deus olha o coração e fala assim: ó, este servo saiu do trabalho, está todo sujo, está com isso, está com aquilo, mas ele foi para me adorar, para me glorificar. Eu recebo o que ele está fazendo para mim. A pessoa, irmãos, que não consegue louvar Deus porque ela não está diretamente adequada. Quem já ouviu aquela música? Fala, paletó, paletó não fala nada, paletó não faz jejum. Vocês já ouviram essa música do paletó? Que o pastor, a música é assim: o pastor foi pregar na igreja e ele chegou na igreja, estava sem paletó. Aí tem igrejas, meus irmãos, que não pode pregar se não tiver de terno, tá? O sino. Aí o pastor, ele foi pregar. Aí o outro falou: ó, você não pode pregar porque você está sem paletó. Então, aí não dá. Aí ele voltou no outro dia de paletó. Aí ele pega e tira o paletó e coloca o paletó e fala assim: fala paletó, fala paletó. O paletó não fala. Você está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Eu quero te explicar o seguinte: a pessoa, ela pode estar bem vestida, ela pode estar bonita, ela pode estar o que for, não importa, não importa. Irmãos, escute o que eu vou falar para vocês. Se vocês estão servindo a Jesus, não se importe com a aparência das pessoas. Ache bonito e fala: você está linda hoje, é para a glória de Deus. Você está lindo hoje, é para a glória de Deus. Abraça essa pessoa e diga: olha, é um prazer conviver com você, é um prazer estar ao teu lado, é um prazer estar perto de você. É isso que Jesus quer de cada um de nós, meus irmãos. Jesus quer de nós que nós possamos olhar uns para os outros e vermos irmãos e irmãs no Senhor, pessoas que estão aqui para servir a Deus, não só aqui, mas no trabalho, na faculdade, na escola, onde você for. O Senhor quer olhar nos seus olhos e ver que você está servindo a Ele com as suas atitudes de servo e de serva, atitudes corretas. Jesus, irmão, ele falou assim: não dá para aguentar esse camarada. Olha o que eles estavam fazendo. Primeiro aqui, eles viram defeito em Jesus. Eles falaram assim: olha, Jesus come com pecadores. Jesus, ele anda no meio desse pessoal aí todo aí, está errado. Eles viram defeito em Jesus. Então, o fariseu, ele fala mal de Jesus para os discípulos. Aí, nessa questão aqui, os fariseus foram falar mal dos discípulos para Jesus. Você está entendendo a lógica da contaminação? É um vírus, irmãos, é uma praga que entra na pessoa e ela não consegue ver coisa boa em lugar nenhum. Ela só sabe falar mal. E eles chegaram diante de Jesus e falaram assim: Jesus, olha só não me leva a mal não, porque o fariseu é assim, ele não chega igual eu chego. Ele falou: ó, pastor, não leva mal não, entendeu? Não estou falando isso por mal, eu quero o bem de todos, eu sou, sabe, né? Eu só estou te dando um toque, só quero falar para o senhor, porque sabe como é que é? Ó, os discípulos não lavaram a mão não, escolheram com a mão suja. Não fala que eu falei de mim não, entendeu? Não me bota na frente dele, eu só estou avisando, né? Porque de repente eles podem se contaminar, não é assim? Então você, ó, desculpa aí, tá? Beleza? A paz do Senhor. Tchau. Já jogou a semente dele. Jesus não olhou para ele. O que tem a ver isso? Mas eles estavam reparando. Porque não, quem que fica olhando? A minha mãe ficava olhando se eu lavava a mão para comer ou não. Agora, fora minha mãe, ninguém mais na minha vida já fez isso comigo, ficar olhando se eu estou lavando a mão. Quem a mãe já fez isso? Ficou te vigiando se você lavou a mão ou não. Não é assim? Agora, fora nossa mãe, irmãos, é meio difícil você ter alguém que fica de olho se você está lavando a mão para comer ou não. A não ser que a pessoa seja realmente um fariseu que fica de olho. Fala assim: ó, o irmão foi no banheiro, mas eu não ouvi ele ligar o guarda. A pessoa fica ouvindo. Se vai ligar, olha, esse irmão saiu agora, não deu descarga, que eu não ouvi a descarga.
que são assim, mas eu fico ouvindo se Deus descarga o que ele falou, o que ele conversou, o que ele viu. E são pessoas que elas não mudam, irmão. Elas não mudam, elas não querem mudança. Elas são fariseus convictos. Elas só sabem olhar o estereótipo. Mas hoje, sempre, Jesus ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu vou falar a maior verdade da terra. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Deus não é matéria. Deus não é pecado. Deus não dá para você medir ele com uma trena. Deus, ele precisa ser vivido. Você precisa viver Deus na sua vida. Você precisa viver o Senhor na sua vida. Você precisa viver as coisas espirituais. Você precisa estar a cada dia na presença de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então eu quero que você preste atenção numa coisa. Quem fala essas coisas que eu disse aqui até agora, esse sim está contaminado. Contaminado com o quê? Com a materialidade. Contaminado com coisas perecíveis. Porque tudo que está aqui na terra vai acabar. Essa roupa vai acabar, esse sapato vai acabar. Tudo que você vê de estereótipo vai deixar de existir. Então isso não é importante. O que é importante é o que permanece. O que permanece? A alma, ela volta para Deus. O espírito é que permanece. Então esse sim é importante. Importante é o que você pensa. Importante é o que você fala. Importante é a sua expressão do seu pensamento, a expressão do seu coração, a expressão das suas coisas. Isso é que importa. Então não é o que você está comendo, não é o que você está vestindo, não é o estereótipo que vai te contaminar, ou que vai te salvar, ou que te vai levar para o inferno. O que vai fazer isso é o que você está pensando, é o que está dentro do seu coração. E Jesus Cristo disse assim para os discípulos: vocês ainda não entenderam o que eu estou falando? Porque os discípulos voltaram a perguntar a mesma coisa. Aí Jesus diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Então acabou, não tem problema. O que Jesus quer tratar não é de materialidade, não é de comida, não é de almoço, de churrasco, de macarronada, não é disso. Jesus ele quer tratar das coisas espirituais. Olha o que ele diz aqui: mas o que sai da boca procede do coração. Isso é que contamina o homem. Porque sai da boca, vem do coração. A pessoa falou. Às vezes você pede desculpa, perdão por alguma coisa que você falou e que você não queria ter falado. Às vezes você fala assim: puxa, saiu um negócio que eu não queria. Mas se saiu é porque está lá dentro. E o que eu quero te perguntar nesta noite é: o que anda no seu coração? O que anda no seu interior? O que anda com você? O que você pensa? O que você vive? Como que você tem passado os seus dias? Como que você tem vivido a sua vida? Será que você está preocupado com o exterior do copo ou com o interior do copo? Será que nós estamos preocupados conosco ou será que nós estamos preocupados com os outros? Existe um grande problema na vida das pessoas, que é amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você não amar você, como você vai amar outras pessoas? Se você não se conhecer, se você não se entender, como que você vai partilhar com outras pessoas? Então existe uma grande necessidade de você entender que Deus te ama e o seu amor é incondicional. Ele não tem parâmetro, então Ele te ama da maneira que você é. Toda mudança que será processada na sua vida não vem do pastor e não vem da igreja, mas vem do Senhor. Deus vai trabalhar no seu coração para que você possa entender a vontade de Deus. Olha o que o salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando é que eu vivo o que Deus tem para mim? Quando eu guardo no coração. Quando eu guardo para mim. Certa vez um irmão, com uma sabedoria, chegou para mim e falou assim: pastor, ele trabalhava lá, eu já contei isso aqui. Ele tinha, no trabalho dele, instalaram-se um isso-filme num local que tinha divisória de vidro e colocaram isso filme. E havia ali um casal, dentro daquela sala, e eles estavam se beijando ali.
Só que ambos eram casados e estavam beijando o rapaz uma outra mulher e a moça outro homem no trabalho. E ele viu aquilo porque eles instalaram isso, o filme do lado errado. Eles achavam que não estavam sendo vistos, mas estavam sendo vistos. Ele chegou para mim e perguntou assim: pastor, o que eu devo fazer? Eu falei assim para ele, na luz do Evangelho de Jesus: chama os dois, você conhece eles, você trabalha com eles, em segredo, sem ninguém saber, e fala para eles assim: ó, quero explicar para vocês que eu vi vocês se beijando, você é casado, isso não é legal, entendeu? Assim como eu vi, outra pessoa pode ver, e eu quero falar para vocês o seguinte: aproveite essa oportunidade que Deus está dando para você tomar um novo rumo na sua vida. Talvez, se você não quer isso, ou se você quer isso, repense, porque de repente isso pode virar um escândalo, você pode ser demitido, pode ser mandado embora. Aqui no local de serviço não é local para vocês fazerem essas coisas. Aí ele falou assim: mas eu devo falar para mais alguém? Eu falei: não, fala só para eles, isso é o Evangelho de Jesus. Sabe o que o fariseu faria? Andaria com a câmera. Agora eu vou tirar uma foto. Esse é o fariseu. Eu vou tirar a anel, porque eu já sei onde é que eles ficam. O que o fariseu ia fazer? Comprar aquelas canetas que filmam e colocar no bolso e ficar com a caneta assim. Para ver se eu vou filmar. Porque ele não tem vida própria. O fariseu, sabe do que ele gosta? Do Big Brother. Sabe do que o fariseu gosta? Da fazenda. Sabe do que o fariseu gosta? Da janela. O fariseu gosta de janela. Nossa, fulano chegou 1h da manhã. Como é que você sabe? É que eu ouvi o barulho do portão bater. Você quer conhecer fariseu? É só você ver. A casa de fariseu tem cortina. E a cortina movimenta de madrugada. Tem vento. Começa a mexer. É assim que funciona. Agora, o que eu quero te dizer, meu irmão, é que tudo isso é bobagem. É perda de tempo. É perda de tempo. Porque não edifica nem o fariseu e nem as pessoas ao redor. O Senhor nos chama a vivermos um evangelho puro, a um evangelho genuíno, a um evangelho de transformação. Se você vê alguém pecando, você vai chegar para ele e vai falar assim: meu irmão, não peca mais não, porque Jesus te perdoa e eu também te perdoo. Segue a sua vida em paz e que Jesus te ilumine e que você receba a salvação. Deus não nos condenou, e Deus, Ele vê tudo. Glória a Deus. Sabe quando é que eu me torno um fariseu? Quando eu quero ser Deus, quando eu quero tomar conta da vida dos outros, quando eu quero fazer as pessoas fazerem o que eu quero, quando eu quero mandar nas pessoas, quando eu quero trazer as pessoas na rédea curta. Se você fizer isso comigo, eu conto o que você fez. Eu conto. Sabe por quê? Eu tirei foto. Eu filmei. Esse é o fariseu. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque aqui na igreja de Santa Marta não tem ninguém assim, aleluia. Aqui todo mundo é discípulo de Jesus. Aqui todo mundo é servo de Jesus. Porque se tiver fariseu, vai ser queimado pelo poder de Deus. Se tiver fariseu, vai ficar bicudo por causa da palavra que está sendo pregada. Porque aqui, irmão, é o lugar dos discípulos de Jesus, daqueles que estão seguindo a Jesus. Deus te chamou para levantar as pessoas, não para derrubar as pessoas. É isso que tem que ter no seu coração: o desejo de ajudar, o desejo de estender a mão. Porque, irmão, uma pessoa que é convertida no coração, no interior, dentro dela, ela não vê essas coisas, irmão. Aí você fala: meu pastor, ele é bobo. Ele é boba, ele não vê nada, não está vendo nada. Teve uma vez, irmãos, que uma irmã, ela falou assim para mim: pastor, eu sou casada há 30 anos e o meu marido, ele tem outra família.
desde que eu tinha 29 anos, no primeiro ano de casar. Eu falei, mas a irmã sabe? Ela falou, eu sei. Eu falei, mas a irmã não fez nada? Ela falou, não, eu finjo que eu não sei. Eu falei, como assim, irmã? Eu vivo a minha vida. Eu falei, mas a irmã é feliz? Ela falou, sou. Só que as pessoas, ela falou assim, só que as pessoas ficam falando assim, você é toda, você tem que separar dele, você tem que largar dele. Eu falei, irmão, se as pessoas falam isso para a irmã, falam. E elas, aí eu pego, para não me estressar, eu finjo que eu não sei. Eu falei, mas é sério que a irmã faz isso? Ela falou, faço. Eu fiz isso a minha vida toda, pastor, mas eu estou contando para o senhor. Ela chegou para mim e falou, porque assim, pastor, eu não aguento mais, eu estou cansado. Porque as minhas vizinhas falam, os meus vizinhos falam, todo mundo fala. Ela perguntou, o senhor acha que eu devo separar dele? Eu falei assim, ô irmã, se a irmã está há 30 anos, irmã. A irmã pergunta isso. Pastor, que eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, eu estou fazendo essa pergunta para o senhor. De tanto que as pessoas estressaram ela. 30 anos ouvindo a mesma coisa. Você tem que largar dele, você tem que largar dele, você tem que largar dele, você tem que largar dele. Irmãos, eu conheço pessoas levianas, mesquinhas, que chegam para outro e falam, eu vi, e não sei o que, e faz escândalo na porta da casa dos outros, e briga, e faz um escarcéu com a vida dos outros. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Isso daí é com Deus, porque Deus é que é o juiz. Deus é que julga os vivos e os mortos. Quem nós somos? Somos servos de Deus. Somos pessoas com que andamos com Jesus e queremos levantar as pessoas. Me ajude a pregar. Diga para 4 pessoas assim, me ajuda a levantar os outros, irmão. Me ajuda a levantar os outros, irmão, primeira pessoa. Me ajuda a levantar os outros, segunda pessoa. Me ajuda a levantar os outros, terceira pessoa. Me ajuda a levantar os outros, quarta pessoa. Quem vai ajudar a levantar? Quem vai ajudar a levantar os que estão caídos? Vocês estão entendendo isso? Quando, irmão, Jesus, ele diz aqui, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Sai tudo do coração, da imaginação da pessoa. Se a sua imaginação, se o seu ser interior for bom, todo o seu corpo será bom, toda a sua vida será boa. Irmãos, Jesus, ele está nos chamando a uma caminhada com ele, a uma ajuda para as pessoas que precisam de ajuda. Existem muitas pessoas sofrendo, existem muitas pessoas necessitadas, e Deus está te levantando como um discípulo amado. Você não entendeu o que eu falei? Eu vou repetir. Existem muitas pessoas sofrendo, existem muitas pessoas em dificuldades, e o Senhor está te levantando como um discípulo amado, como alguém que vai segurar na mão da pessoa e falar, Deus te mandou aqui para te levantar, Deus te mandou aqui para te ajudar. Eu quero falar para vocês que os fariseus vão ficar sabendo que eu preguei essa mensagem. Eles vão falar assim, assiste no YouTube para você ver o que o pastor falou. O pastor falou para você. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Fica de pé no seu lugar. É gostoso falar na palavra de Deus, irmãos. É gostoso pregar o Evangelho de Jesus. Coloque assim as 2 mãos na altura do seu coração. Senhor, eu quero, Pai querido, neste momento te pedir, muda o meu coração naquilo que precisa ser mudado, Senhor. Como, Pai querido, o salmista disse, sonda-me e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor, às vezes fazemos o papel do fariseu, às vezes, Senhor, nós acusamos, às vezes nós olhamos os estereótipos, às vezes nós olhamos, ó Deus, os biotipos, às vezes nós olhamos a religiosidade, mas hoje nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para pedirmos a Tua misericórdia. Senhor, arranca todo o vírus do farisaísmo do nosso coração, arranca tudo aquilo que não é discípulo amado, arranca tudo aquilo que não faz parte da Tua orientação, Senhor, e que nós possamos ser, ó Pai querido, pessoas separadas, que nós possamos ser pessoas, ó Deus, que buscamos a Tua face, que nós possamos ser pessoas, ó Pai, que nos consagramos todos os dias ao Senhor,
Ajuda-nos, Senhor, a levantarmos pessoas. Quantas pessoas estão caídas por acusações, quantas pessoas estão caídas, Pai, porque foram aviltadas, afrontadas, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor levanta discípulos amados. Eu sei que o Senhor levanta homens e mulheres preparados, ó Deus, para ajudar as pessoas, para levantar as pessoas, para estender as mãos para as pessoas. Agora, se você puder, levante as duas mãos bem alto para Deus. Vai dizendo aleluias e glórias a Deus. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Glorifica a Deus, porque você vai receber um